Gente, hoje eu vou ter o prazer de receber os pais maravilhosos, nosso querido Theo, gente. O Theo não tá aqui com a gente, mas é como se tivesse. Porque nós vamos estar com dois pais maravilhosos que fazem uma produção encantadora de empadinhas para custear o tratamento do filho, que é um tratamento de epilepsia, tá? A Vanessa Lopes e o João Paulo, que por sinal estão aqui, a gente pode até apresentá-los aí. Eles são empreendedores e pais do Theo. E eu acho muito interessante, eu até me arrepio em falar, esse programa que eu acredito que tenha vindo para as minhas mãos, dado por Deus, abertura de Deus na minha vida. Agradecer muito ao seu Valmir Miranda, este homem que permitiu que eu pudesse estar aqui nessa emissora há quase 5 anos, apresentando este programa com seriedade, com amor, com respeito ao empreendedor. Nós já recebemos vários empreendedores aqui no programa, vários, e sempre falando sobre vários assuntos, por várias situações que muitas vezes a pessoa passa, mas que ela tá ali. E tem uma frase que eu acho muito interessante: tudo posso, menos desistir. E para mim não é uma frase qualquer, é uma frase muito séria, muito importante. Você pode tudo, mas não desistir. Agora, que tudo é esse? Tudo que você puder fazer por amor ao outro e que seja para ajudar, para crescer, para evolução, para resiliência, algo que venha ajudar, que você não desista, nunca. E eu fico extremamente feliz assim de ver hoje o Bom Dia com esse programa como ele é. Nós vamos conversar com esses dois pais maravilhosos, mas eu vou contar um pouquinho da história do Theo e eles vão, claro, dar continuidade. Primeiro, vocês são lindos. Obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Se sintam em casa, tá bom? Obrigada, e muito obrigada pelo convite. Muito bom, claro, sempre. Gente, o Theo nasceu aparentemente bem, segundo eles, né? Mas precisou, na verdade, ficar 10 dias na UTI. E eles contaram um pouco dessa história pra gente e eles vão poder detalhar ainda mais sobre essa história. Na verdade, desde o parto, como começou as crises, como chegar aos exames, mas é importante a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né? Que aconteceu muita coisa antes e através a palavra deles, o testemunho deles aqui, o que acontece? Muitas outras pessoas que estão do outro lado podem ser ajudadas. Sim. Porque vocês são um propósito. Sim. Eu acredito que um propósito de Deus, ele muitas vezes vem com batalhas, muitas vezes vem com certas dificuldades, com algumas dores, mas é para vencer. Com certeza. É para vencer. E hoje ela veio contar um pouquinho dessa história pra gente. Eu tenho várias informações aqui. Se você quiser eu falo, mas vocês também podem falar. Pronto, se você quiser ir falando, a gente vai complementando. Então pronto, olha, para você que está assistindo aqui, após 6 meses, né, ele veio com esse diagnóstico de síndrome de West, Exatamente. Uma forma grave de epilepsia infantil e de difícil controle. Hoje ele está com quantos anos, mãe? 5 anos. 5 anos. Os médicos indicaram a corticoterapia. Corticoterapia. Pronto. E o tratamento também com altas doses de corticoide. Isso. E também os efeitos, de uma certa forma, eram muito colaterais, né? Muito efeito colateral. Na época ele ficou bem inchado. Uhum. Ele tinha muita constipação. Começou com que idade, mãezinha? Ele começou aos 6 meses a corticoterapia. Sim. As crises dele começaram, ele tinha 3 meses de vida. Pronto. E a sua gravidez, como foi, mãe? A gravidez foi relativamente tranquila. Sim. Foi uma gravidez no meio de uma pandemia. Sim. Eu passei uma gravidez inteira trancada dentro de casa. Uhum. E aí, quando o Theo nasceu, também no meio da pandemia, foi em maio de 2020, estava aquele caos, né, que a gente sabe. Ele nasceu tranquilo, a pigar 9 e 10, mas apresentou um desconforto respiratório e foi para UTI. Saiu da UTI após 10 dias, com tudo ok. Levamos uma criança típica para casa. Com certeza. E lindo, por sinal. Lindo. Quando ele fez 3 meses, as crises começaram. E aí foi quando começou a nossa luta, porque até então era uma coisa totalmente nova. Eu não fazia ideia do que era uma crise convulsiva. Eu acredito. E aí a gente começou a nossa luta, né? Fomos atrás de médicos, de neuros, fomos conhecendo, recebendo indicação. o que estava acontecendo. Exatamente.
E aí, até os 6 meses de idade, o Theo ainda não tinha fechado o diagnóstico. A gente já imaginava que ele tinha, que era síndrome de West, mas precisa ter todos os parâmetros para fechar o diagnóstico. Sim. Quando ele completou exatamente 6 meses, na semana que ele completou, a gente recebeu o diagnóstico de síndrome de West. E aí, na época, a gente fazia todo um acompanhamento com especialistas em epilepsia daqui de Teresina, e foi indicado que ele fizesse essa corticoterapia. Quando ele fez a corticoterapia, ele teve muito desconforto, e a gente sempre na expectativa de que ele fosse melhorar, né? São tratamentos sofridos, que eu já tinha pesquisado muito, eu sabia os efeitos colaterais, mas é uma tentativa, tudo é uma tentativa quando a gente está na maternidade atípica. E aí foi quando a gente fez a primeira, ele teve muitos efeitos colaterais, e logo que passou, a gente pensou, não resolveu, mas também acabou, e não, faz outra corticoterapia. Aí já colocamos... E tudo muito doloroso para a família, para ele, porque assim, tudo que a gente quer é tirar o que o filho da gente está sentindo daquele momento. Se possível, a gente receber aquilo que o filho está sentindo, né, pai? Para você ver a sua esposa, ver seu filho nesses momentos, quer dizer, você tinha tido o teu bebê 3 meses, a gente ainda diz que é o quê? Resguardo. É, puerpério. Né? Você tá ali cuidando de você, do seu emocional e tudo que você quer. Um filho que esteja bem. Para você, pai, como foi esse momento? Bom, a gente, quando começou a perceber que o Theo, ele ia apresentar assim, algumas condições que a gente não estava, vamos dizer, esperando, ninguém espera que vai ter esse tipo de complicação, a gente só se abraçou com Deus e sabia que o que precisasse, o Theo, a gente ia fazer por ele. Não só a gente, graças a Deus, tem uma rede de apoio muito bom. A nossa família ajuda muito com o Theo quando precisa. A gente tem um apoio de uma galera, graças a Deus, muita gente apoia a gente com as coisinhas pro Theo. E assim, me senti de início assustado um pouco, tive muito medo. Mas junto, fomos abraçados por todo mundo, pela família, e a gente se ajuda. A gente, tudo que a gente faz hoje é pelo Theo. A gente teve algumas entrevistas aqui no programa falando justamente sobre canabidiol, né? Que para muitas pessoas é um choque, mas é um remédio. E que às vezes as pessoas não têm ideia da importância desse remédio para algumas crianças. Sim. E aí eu queria que vocês me falassem também a respeito disso. Vanusa, e que não é barato, né? Não é barato. O canabidiol, ele foi um divisor de águas na nossa vida. Eu acredito. O Theo, até os 6 meses de idade, logo após a corticoterapia, no meio da corticoterapia, teve um dia que ele teve 200 crises convulsivas em uma tarde. Aí nesse dia a gente... Não, fica à vontade. Gente, de uma certa forma, eu queria muito que o Ed focasse aqui, pra gente contar um pouco, porque ela tá muito emocionada desde a hora que ela chegou, e não é fácil, só sabe quem tá vivendo. São 5 anos, praticamente mais de 4 anos na luta. E aí, o que acontece? Ele teve uma fase da vida dele que ele ficou mesmo em estado vegetativo. Isso não é brincadeira para uma mãe e para um pai. Está vivendo, está buscando, mas eu sinto no meu coração que a vitória é certa. Eu sinto assim, sabe, dentro de mim que a vitória é certa. E aí eles iniciaram com esse tratamento, né, que é um óleo do cannabis. E que de verdade é para as pessoas que verdadeiramente precisam. E em apenas uma semana o Theo saiu do estado vegetativo e voltou a sorrir, a rolar, a se interagir. Era uma outra criança. Por isso que há necessidade das pessoas não levarem para o lado banal e saberem que algumas situações são necessárias esse medicamento. Gente, é um medicamento. É porque as pessoas, o ser humano, às vezes, banaliza a situação e coloca algo que é muito sério para se perder no meio do caminho, não é verdade, mãe? Foi por conta desse preconceito que a gente atrasou muito o tratamento do óleo pro Theo, sabe? Não por mim, não pelo pai dele, mas a gente, quando você tem uma criança atípica, você não sabe por onde você começar. A gente sai andando em médicos e mais médicos e nenhum queria prescrever. Não existe, sabe? Uma cartilha, né? Eles não querem prescrever. O preconceito é tão grande que eles não querem. E aí eu lendo relatos de mães, conversando. Nesse dia que o Theo teve essas várias crises convulsivas, eu passei a noite pesquisando. Quando foi no outro dia,
eu já sabia um local onde é que eu ia encontrar esse óleo pro meu filho. Aí, quando eu comecei a dar pra ele, eu não contei pra ninguém, só sabia eu e meu esposo. E é um óleo totalmente diferente. Vou chamar vocês pra ir pra perto? Vamos. Né? Pra gente já ir buscando, conversando sobre o assunto e já falando pra As você. empadinhas. Coloca aí o QR Code, logo, fica à vontade aqui. Coloca o QR Code logo na telinha, deixa aí, tá bom, Diógenes? Para as pessoas já entrarem em contato e tudo. E aí, o que chama atenção nessa história toda? Com muitas terapias, com muitos cuidados, com muita... Quando você contou pra ele sobre o óleo? Quando a gente entrou em consenso junto, eu disse assim, eu cheguei, amor, é o seguinte, achei um local, nós vamos comprar esse óleo e vamos ver onde é que vai dar, até onde nós vamos. Quando deu uma semana que o Theo estava tomando, ficou todo mundo, meu Deus, chocado. O que é que aconteceu? Ele saiu do estado vegetativo, estava rolando, estava sorrindo. As fisioterapeutas ficaram surpresas porque ele mudou totalmente o comportamento motor dele em 10 dias desde que ele começou a tomar o óleo. Então o Theo é uma criança que ele começou a desenvolver muito rápido no começo da vida dele. Quando ele começou essas crises com 3 meses, ele parou, ele regrediu tudo. E aí depois das corticoterapias que ele ficou todo inchadinho, todo cheio de colateral, que a gente começou a usar o óleo com ele, em uma semana ele já voltou a rolar na cama, já voltou a levantar a cabeça. Teve qualidade de vida. Sim. E aí a gente chama atenção por esta responsabilidade. É um remédio, mas que a gente sabe que por ser um remédio eficaz para determinados problemas de saúde, de doenças, ele é muito caro. Ele é muito caro. Inclusive, não é todo mundo que pode ter. Tem toda uma história, você tem que passar, o profissional realmente tem que prescrever, ele tem que liberar, a compra não é de qualquer pessoa e nem vem daqui, né? Não, agora assim, depois que a gente começou a dar o óleo pro Theo, que a gente viu a melhora e a gente começou a ter um custo muito alto, tinha meses que a gente gastava quase R$4.000 para importar o óleo do Theo para não faltar, porque apesar da gente ter autorização para trazer, a Anvisa ainda segura o óleo, entendeu? E aí a gente chegou ao ponto, continuando pesquisando sobre isso, descobri que a gente poderia ter um habeas corpus para cultivar o óleo do Theo. Com certeza. Cultivar e fazer o óleo do Theo. Até porque vocês têm essa necessidade. Exatamente. Inclusive, já trouxe profissionais aqui para falar sobre esse assunto. Inclusive, eu fui para uma grande feira em São Paulo, onde tem essa questão que é realmente para a parte medicinal. Exatamente. E isso é muito sério. Então as pessoas têm que ter muito cuidado com essa questão do preconceito. Enquanto vocês estão aqui preparando, eu vou pedir só uma licencinha, tá bom, Jéssica? Para dar um recadinho e aí eu volto, vocês já ficam mais à vontade. Eu só quero que vocês saibam que vocês estão no melhor lugar. Viu? Onde vocês estão acolhidos e que eu quero estar junto com vocês, fazendo esses pedidos, indo pro Instagram, levando as empadas de vocês pro Instagram, que nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Vamos falar o seguinte, que com tudo que tem acontecido, eu acho que a gente teria um programa inteirinho para falar do Theo. Eu acho que são muitos avanços e a gente sabe que nesse exato momento o Theo está em casa, está tranquilo, mas isso não quer dizer que ele não esteja indo num processo de terapias, de cuidados, porque ele não depende só do óleo, né? Ele depende de vários outros cuidados. Fisioterapia, terapia ocupacional, fono, tudo é muito custoso. Ele precisa de muitas terapias e a gente tem um liminar que teoricamente seria para custear todas as terapias do Theo, só que infelizmente o plano de saúde descumpre muito, então... Hoje em dia, atualmente, ele paga terapia ocupacional e fisioterapia, mas ele atrasa 3 meses. Nesses 3 meses, o Theo fica sem terapia, porque é um custo muito alto pra gente. Além disso, tem fono, tem musicoterapia que ele precisa fazer para o cognitivo dele. Então, pensando nisso, no dia que eu estava no sofá na minha casa... E precisam muito da presença de vocês. Muito, exatamente. Que isso também, de uma certa forma, até dificulta para um sair para trabalhar, o outro ficar, e aí vocês se uniram nesse propósito. Me fala das empadas, como foi? Pronto, a gente criou as empadinhas uma tarde, que a gente estava assim pensando, meu Deus, o que é que nós vamos fazer da vida para custear as terapias do Theo, para aumentar a nossa renda? Foi então que eu lembrei das empadinhas, que é uma tia minha que vende em outro estado, e aí eu disse assim, por que não? Por que não tentar? Eu não vejo por aqui as empadinhas doces sendo vendidas, então eu vou tentar.
E foi um sucesso. Quando eu comecei, no primeiro final de semana que eu divulguei, foi um sucesso. Foi uma rede, assim, imensa. É como meu esposo falou, a gente nunca esteve sozinho. E são empadas diferenciadas também. Sim. Né? Que a gente sempre imagina a empada salgada. E vocês fazem empada doce também. Tem doce de leite, de churros, de Nutella, de limão, de morango. A empadinha do amor de morango. Muito bom. Então, assim, se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês para fazer encomendas, para aniversário, até para casamento, para todo lugar. Com certeza. Basta só entrar pelo Instagram. Pelo Instagram, lá tem um linkzinho do WhatsApp. Muito bom, gente. Olha só. Olha que lindo. Tá muito lá lindo. No link do eu posso Instagram. abrir um? Pode. Deixa eu ver aqui. Vou abrir esse aqui que tá mais facinho. Sim, pode. Fica à vontade, pode falar. Lá no nosso Instagram, Empadinhas do Theo, tem o link do WhatsApp da gente. Vocês podem entrar, fala direto ou comigo ou com o JP. A gente também tá no iFood, tem lá no iFood, pra facilitar a entrega. Muito bom. Viu? E cada gente, empadinha tem um propósito. Eu vou ficar com as informações de vocês, vou para as minhas redes sociais. Já tá com um tempinho que eu não vou para as redes sociais ao vivo, vou fazer uma live em propósito do Theo. Tá? E aí, se vocês puderem até participar da live, é muito interessante. Tá aqui a empadinha maravilhosa. Tudo que eu queria falar aqui no programa, por causa do nosso tempo, não dá certo, né? Mas fica aqui a ideia de que você que está assistindo o nosso programa já pode fazer as suas encomendas, entrar em contato. Eu vou contar a história do Theo, se eles permitirem, nas minhas redes sociais. E já peço para você, eles precisam desse apoio. Eles precisam dessa condição financeira. E, de uma certa forma, eles estão entregando com dignidade, com trabalho, esse pedido. Então, entre em contato, faça as encomendas e não deixe de se ligar, porque vocês não vão estar ajudando só uma pessoa, mas várias pessoas. Quero agradecer a vocês dois. Nós agradecemos. Que Deus abençoe. E a gente termina essa história numa live. Tá Pode ótimo. ser? Tá